Fala galera, bacana. Professor Leonardo Dias na área para a gente estudarmos matemática. Vamos finalizar aquela conversa entre aqueles dois amigos, vamos? João e Thiago. Vamos lá, deixa eu projetar aqui para ti. Beleza. Galera, a gente parou aqui ontem, certo? Vamos continuar. Diz assim, ó, João continua dizendo, geralmente em uma equação queremos saber o valor da incógnita. Lembra que incógnita é a mesma coisa que letra, certo? Aí pode aparecer o nome incógnita ou variável, tá bom? São a mesma coisa, são as letras. Beleza. Aí a gente colocou um exemplo ontem. Esse exemplo diz assim, ó, qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 35? Quando a questão fala qual é o número, ele não está te dizendo o número, você pode representar isso por uma incógnita, ou seja, por uma letra. Se a gente escolher, por exemplo, a letra Z, pode ser, você pode escolher qualquer uma das 26 letras do alfabeto. Então, qual é o número que eu escolhi Z, que multiplicado por 5, então vou colocar aqui ó, um pontinho representando a multiplicação por 5, é igual a 35. Se você quisesse fazer aqui de cabeça, já dava certo. Ó. Rapaz, um número que eu multiplico por 5 que dá igual a 35, eu já sei. Se você fosse bom aqui na tabuada, né, na resolução de questões do dia a dia, na matemática, você já fazia de cabeça. Um número que multiplicado por 5, que é igual a 35, só pode ser 7. Então, está escondido aqui no lugar do Z o número 7. Porque 7 vezes 5 é igual a 35. Tá? Ah, professor, tem outra maneira de fazer? Tem sim. Tem sim. Eu vou te ensinar essa outra maneira. Mas já coloca isso na tua cabeça que na equação, geralmente a gente quer saber o valor da letra. E nesse caso aqui, a gente descobriu que Z é igual a 7. O valor dessa incógnita, o valor dessa variável é igual a 7. Beleza? Dessa maneira que eu vou te ensinar, você precisa saber de duas coisas. Você destaca aqui o igual. Ó. Tudo que estiver à esquerda do igual a gente chama de primeiro membro. Primeiro membro. À esquerda do igual, tudo bem? E à direita do igual a gente chama de segundo membro. À direita do igual. Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai fazer. Você tem que saber, na verdade, aí quais são as operações contrárias. Vamos fazer uma tabelinha aqui de operações contrárias, ó. Vamos colocar as operações básicas, tá? Que você já conhece. Você conhece a soma, conhece a subtração, conhece a multiplicação, vou representar por um x. Você conhece também a divisão e conhece a potência. Vou colocar aqui um número qualquer, vou representar por a ao quadrado, certo? Vamos lá, responda aí para mim. Qual a operação contrária à soma? Subtração, muito bem. Operação contrária à subtração, soma. E a operação contrária à multiplicação? Divisão. Contrária à divisão, multiplicação. Me responde essa, quero ver. Contrária à potência é a raiz da potência, tá? Então, nesse caso, toda vez que o expoente é 2, vai ser uma raiz quadrada. Então, você coloca a raiz quadrada do número. Eu não coloquei o número aqui, então vai ser A, porque eu escolhi representar por essa letra. Beleza. A minha função agora
é achar o Z, a letra. Lembra que o grande lance de uma equação é achar a incógnita, a letra. Então vamos lá. No primeiro membro aqui dessa equação, a gente tem Z vezes 5. E no segundo membro, a gente tem 35. Vamos deixar o Z sozinho, porque eu quero achar o valor dele. Para o Z ficar sozinho, o que a gente tem que fazer com esse 5? Tem que pegar esse vezes 5 e jogar para o segundo membro. Jogar para a direita do igual. Só que com um detalhe, quando você fizer isso, vai fazer a operação contrária. Vamos ver aqui. Então, se você jogou o 5 para o outro lado, vai ficar só Z no primeiro membro, né? Igual a 35. Perceba que no primeiro membro tem vezes 5. Aqui é uma multiplicação. Aí vai para o segundo membro fazendo a operação contrária. Qual a operação contrária à multiplicação? Me diga aí. Muito bem, ó. Se olhar aqui na tabelinha, você tem a divisão. Então, esse 5 vai dividindo. Então, ficou assim, ó, Z é igual a 35 sobre 5. Lembra que toda fração é divisão. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, você chegou aí ao mesmo valor. Perfeito. Vamos para o segundo exemplo? O segundo exemplo diz assim, ó, que número elevado ao quadrado é igual a 25? Ele está falando o valor do número? Não. Ele está dizendo assim, rapaz, é um número. Eu não sei qual, mas é um número. Então, se eu não sei de cara qual é o número, eu posso representar por uma letra, por uma incógnita ou variável. Eu vou escolher o x. Então, x ao quadrado é igual a quanto? 25. Se você olhar aqui, ó, na nossa tabelinha de operações contrárias, nós temos a potenciação, ó, representada por ao quadrado. Qual é a operação contrária? É a operação de raiz quadrada. Muito bem. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a raiz quadrada de 25. Porque eu quero deixar o x sozinho, ó. Aqui na uma potência no primeiro membro, no segundo membro você faz a operação contrária à potência, que no caso é a raiz. Aí fica x igual a raiz de 25, e você sabe que a raiz de 25 é o número 5, tá bom? Aqui um detalhe, pode ser tanto 5 positivo quanto 5 negativo, tudo bem? Por que, professor? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. E menos 5 vezes menos 5 também é igual a 25. Olha aí, ó. Faz a operação entre os sinais. Menos vezes menos. Sinais iguais, numa multiplicação sempre vai dar positivo. Agora faz a multiplicação entre os números. 5 vezes 5, 25. Pronto. Resposta mais 25, que é a mesma coisa que 25. Fica atento. Bacana? Vamos para o terceiro. Aí mostrando mais uma vez, tá? Que as soluções podem ser tanto mais 5 quanto menos 5. Agora presta atenção nessa conclusão que é totalmente importante. Ó, João conclui dizendo: todo número que substituindo a incógnita torna a equação uma sentença verdadeira é chamado de solução ou raiz dessa equação. Muito bem. A gente não fez o primeiro exemplo lá, o primeiro exemplo era assim: z vezes 5 é igual a 35. A gente descobriu esse valor de z. A gente descobriu que z é igual a 7. Não foi isso? Então, se esse z é igual a 7, a gente chama esse valor de raiz dessa equação, tá bom?
raiz. É a mesma coisa. Perfeito. Show de bola. E outra coisa, ó, a sentença é verdadeira. Porque, ó, 7 vezes 5 é igual a 35. Se alguém parar você e perguntar na rua, rapaz, me diga uma coisa, 7 vezes 5 é igual a 35, você diz sim, é verdade. Então você pode classificar isso aqui como verdadeiro. Então essa sentença aí é verdadeira, ok? Beleza. Então lembra disso. Todo valor que eu encontrar para incógnita eu vou chamar de raiz. Professor, e se eu encontrar mais de um valor? Você chama de raízes, tá bom? Como, por exemplo, ó, mais 5 e menos 5 do caso anterior. Você viu que ambas são raízes, ou seja, ambas são resultados possíveis. Tudo bem? Beleza. Presta atenção, ó. Resolver uma equação é encontrar as suas raízes, encontrar os valores das incógnitas e verificar se elas satisfazem as condições do problema que a equação representa. Perfeito. Dica de revisão do conteúdo apresentado, vídeo aula do novo telecurso Ensino Fundamental Matemática. Quero que você faça isso aqui, ó. Coloque aí no YouTube depois da aula e assista o novo telecurso. Tá bacana. Vamos aqui. João convida Tiago para resolver alguns problemas que envolvem os conhecidos construídos sobre a equação. Problema 1. Observe a figura. É que a gente tem um quadrado. E ele está perguntando qual é o perímetro desse quadrado. Aqui é muito fácil, né? Você que é um quadrado, você tem que lembrar que todos os lados do quadrado têm a mesma medida. Então, aqui é 6 centímetros e também aqui é 6 centímetros. Você tem que lembrar outra coisa, que perímetro é a soma de todos os lados. Então, bastaria você somar, ó, 6 mais 6, que dá 12, mais 6, que dá 18, mais 6, que dá 24. Então, o perímetro aqui são 24 centímetros. Certo? Então, está dizendo assim, ó, P de perímetro é igual a 6 centímetros, que é um lado, mais o outro lado, que é 6 centímetros, mais outro lado, que é 6 centímetros, mais o outro lado. Lembre que um quadrado tem 4 lados e todos esses lados são iguais. Aí você iria encontrar o valor de 24 centímetros, tá bom? Show de bola. Vamos continuar, Thiago. Ó, se a gente considera esse outro exemplo, considerando um quadrado de lado A, você sabe que aqui, ó, vale A, aqui vale A, aqui vale A e aqui vale A. Ah, professor, não seria um número? Aqui é um número, galera. Esse A é um número, só que ele está escondido, tá certo? Aí ele pergunta, qual é o perímetro desse quadrado? Tiago responde assim, considerando P, o perímetro do quadrado temos. Olha aí, ó. Perímetro não é a soma de todos os lados? Sim, professor. Então, perímetro é igual a... Qual é o valor desse lado? A. Qual é o valor desse outro lado? A mais A, que é este lado aqui, mais outro lado, A. Então, nós temos o perímetro aí sendo, ó, A mais A mais A mais A. O A está se repetindo quantas vezes? 4. Então, o perímetro vai ficar sendo 4A. Beleza? Olha aí, ó. Tranquilo. É o valor do perímetro. Fácil demais. Observando as soluções desse problema, posso deduzir que, para calcular o perímetro P de um quadrado de lado x, basta
multiplicar um lado por 4. E para isso, posso utilizar a fórmula P é igual a 4 vezes X. Muito bem. Parabéns, Thiago, disse João, orgulhoso. O que ele está dizendo aí? Ó? Que o perímetro, toda vez, se no caso for um quadrado, né, ele tem 4 lados. Então, vai ser 4 vezes o valor do lado. 4 vezes x. Por exemplo, se ele te der um quadrado aqui, quadrado bonito danado, de lado 2, para você calcular o perímetro, basta pegar e substituir no lugar do x por 2. Ó. Vai ficar 4 vezes 2. Então, é 4 vezes 2, 8. Pronto. 8 centímetros, então, é o perímetro desse quadrado aqui. Muito simples. Ah, professor, e se ele te desse outro valor? Qual valor? 3. Então, vamos dizer que o valor do lado desse quadrado aí vale 3. Para você descobrir o perímetro, era só pegar o 3 e jogar no lugar do x. Então, o perímetro é 4 vezes, a gente está considerando agora 3, né? Então, substitui no lugar do x por 3. 4 vezes 3 dá quanto? 12 centímetros. Esse é o valor do perímetro. Quando for um quadrado, basta você aplicar essa equação aqui que você resolve ligeirinho. Letra C, continuando. Considerando o quadrado do item anterior, a gente tinha A. Qual é a sua área? Eita, você lembra qual o valor da área do quadrado? Cara, o valor da área do quadrado é assim, ó. A área do quadrado é o lado vezes o lado. No caso aí do quadrado que a gente tem, ambos os lados são A, né? Então, eu vou colocar o lado A vezes A. Então, a área vai ser, quanto é A vezes A? A ao quadrado. Então, esse é o valor da área do quadrado aí referido, tá bom? Deixa eu confirmar aqui com vocês, ó. A área, o Azão, é igual ao lado vezes o lado. Como o lado do quadrado é A, você multiplica de novo por A. Vai ficar o quê? Ó, A ao quadrado. Beleza? Para todo quadrado, para você descobrir a área dele, é só você pegar o lado e jogar o quadrado. Tudo bem? Aí é o que a gente chama de fórmula. Perfeito. Letra A. Problema 2. Observe o retângulo de dimensões B e C. Qual é a área desse retângulo? Lembra lá que aqui não pode ser a mesma letra, ó, B e C, porque no retângulo as medidas largura e altura são diferentes. Para a gente achar aqui, ó, a área dele, a gente multiplicaria o quê? A largura, que é C, vezes a altura, que é B. Pronto, aí a gente tem um lado do retângulo. B vezes C. Quando a gente multiplica B vezes C, é só tirar o pingo, que representa a multiplicação, e juntar as letras. Fica BC. Tá? Aí a gente tem essa fórmula aqui para calcular a área do retângulo. A área Azão grandão é igual a B vezes C, largura vezes altura. Finalizando, Tiago agradece a João por ter proporcionado essa aventura envolvendo linguagem algébrica. Passar uma frase em linguagem corrente para a linguagem matemática, ou seja, traduzir um enunciado de um problema do português para a equação. Observar características, classificar e calcular valores numéricos de expressões algébricas, achar as raízes de uma equação e fazer deduções de algumas fórmulas. Então a gente finaliza por aqui essa conversa entre esses dois amigos. Espero que você tenha entendido tudo. Um abraço do seu professor